vocês entenderam? Ainda bem que entenderam, né? Deve um pouquinho atrasado, mas legal. Pensei assim, nossa, a piada foi tão ruim que ninguém riu, né? Só que agora eu que entendi, né? Que vocês entenderam depois, né? Ok, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 1. Não encaixa. Depois desse momento de adoração na presença de Deus, depois de vermos essa peça tão legal, tão maravilhosa, vamos ler aqui a palavra do Senhor em Romanos 6. Eu vou ler dos versos de 1 a 11, tá? E você observa na tua Bíblia também, diz assim, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos falar, eu gostaria de falar aos irmãos acerca desse tema: como viver em novidade de vida. E o que é viver em novidade de vida, irmãos? Para muitos, a ideia de novidade traz a memória, ou traz a ideia de alguma coisa como inovação. Viver em novidade de vida, então, é estar inovando, né? Vamos inovar cada vez mais o culto, vamos fazer um culto cada vez mais diferente, vamos inventar coisas e tal, vamos agora dar cambalhotas no culto e tal. Isso é viver em novidade de vida, é sempre inventar alguma coisa nova. O apóstolo Paulo, aqui aos Romanos, ele no capítulo 5, discorreu bastante, falou bastante mesmo. Aliás, do capítulo 1 até o capítulo 5, o apóstolo Paulo vem falando acerca da justificação, que nós somos justificados pela fé, de que a graça de Deus, ela se tornou abundante, onde ele diz assim: pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo está dizendo que nós não vivemos mais então sob a lei, nós estamos mais no regime da lei, mas estamos agora debaixo da graça de Deus. E aí o apóstolo Paulo disse essa célebre frase: pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. A ideia de que o ser humano em Adão pecou, se tornou pecador, se tornou inimigo de Deus, ficou separado de Deus, não há amizade entre Deus e o homem. Esse homem agora, ele está largado aos seus próprios, às suas próprias vontades. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer com o ser humano não é quando Deus o disciplina, é quando Deus o deixa à sua própria vontade. A pior coisa que pode acontecer com
com alguém que não é um eleito de Deus, não é disciplina, porque Deus só disciplina quem ama. Mas é quando Deus deixa a sua própria vontade, quando Deus diz assim: faça o que você quiser da sua vida. E Paulo falou assim: Deus, ele foi tão misericordioso que, por causa desse pecado de Adão que o afastou dele, aí realmente o pecado tomou de conta, abundou, ou seja, foi grande demais. E o apóstolo Paulo fala assim: olha, mas aqueles que foram alcançados pela graça, essa graça ela é superabundante, ou seja, ela vai acima, além do pecado. Quer dizer, o pecado foi muito grande, o pecado foi muito grave, o pecado destruiu a amizade entre Deus e o homem, mas a graça de Deus foi muito maior. Deus, ele teve misericórdia, e a graça foi além, foi superabundante. E aí o apóstolo Paulo, ele tem um estilo retórico de falar, e o apóstolo Paulo, então, ele cria um oponente imaginário. O apóstolo Paulo cria um personagem imaginário que poderia estar dizendo assim: muito bem, Paulo, quer dizer então que quanto maior o pecado, quanto mais pecado, a graça de Deus foi mais abundante ainda, a graça de Deus operou de maneira mais extraordinária ainda. Muito bem, então vamos fazer o seguinte: vamos pecar mais, porque aí a graça de Deus vai ser maior ainda. Quanto mais pecado, maior vai ser a graça de Deus. Então, beleza, Paulo, então a gente vai fazer o seguinte: para que Deus manifeste ainda mais a graça dele sobre a nossa vida, nós vamos pecar mais ainda. Cada vez que a gente vai pecar mais, para que Deus manifeste mais a graça dele. É por isso que Paulo inicia dizendo isso. Agora Paulo vai combater essa ideia de um oponente imaginário, de alguém que poderia pensar isso, dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? O que ele diz no verso 2? De modo nenhum. De modo nenhum. Não é isso que eu estou falando, que diz Paulo. Vocês precisam entender, então, o apóstolo Paulo vai desenvolver, o que vocês precisam entender é que vocês devem andar em novidade de vida. E andar em novidade de vida, irmãos, significa fazer duas coisas que eu queria destacar aqui nesse texto. A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz que você precisa fazer para que ande em novidade de vida está no versículo 6, quando ele diz assim, sabendo isto. A primeira delas é isso: sabendo isto. Andar em novidade de vida é saber o que Deus quer para a sua vida. Andar em novidade de vida é conhecer a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo então vai dizer que coisas nós precisamos saber para andar em novidade de vida. Do que é que nós precisamos saber, irmãos, para que nós andemos sempre em novidade de vida e tenhamos uma vida nova? O apóstolo Paulo então agora vai dizer que coisas são essas que nós precisamos saber. O apóstolo Paulo vai dizer assim, então, versos 1 e 2 ele já explicou, esse oponente imaginário, que imaginou, dizendo, então nós vamos pecar mais para que a graça seja ainda mais abundante na nossa vida. Paulo diz, de modo nenhum, vocês precisam saber de uma coisa. Então, verso 3, ele vai dizer assim: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Verso 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo ele vai desenvolver a ideia de que Cristo morreu, e se nós estamos unidos com ele, nós morremos junto com Cristo. Andar em novidade de vida, portanto, é estar unido a Cristo.
é estar em uma união com Cristo tão grande, o que na teologia se chama de união mística. Andar em novidade de vida, irmãos, é ter uma união tão grande com Cristo, uma identificação com Ele, de forma que, assim como Ele morreu naquela cruz, ali nós morremos com Ele. Cristo, quando morreu ali, Ele não morreu sozinho. Eu e você estávamos ali também. Andar em novidade de vida, irmãos, é estar tão unido a Cristo, que a morte dele também foi a nossa morte. Então nós morremos para as coisas do mundo. Nós morremos para o pecado. Conta-se uma história, e essa história diz-se que é verídica, de que uma senhora no norte dos Estados Unidos, ela casou-se com um grande fazendeiro, e esse fazendeiro, depois de muitos anos, alguns anos, não muitos, viveram juntos, esse fazendeiro veio a falecer. E ela então, ela gostava tanto desse homem, amava tanto esse homem, que ela não quis enterrar. Ela mandou embalsamar, fazer lá toda uma técnica para que o corpo não estragasse, não entrasse em degeneração, e colocou uma redoma de vidro. E ela colocou esse monumento, digamos assim, logo na entrada da casa dela, e ficava lá. E toda vez que ela chegava da rua, ela ia na cidade, morava na fazenda, né? Ia na cidade, então quando ela voltava, ela passava por ele e dizia: "E aí, John, tudo bem?" O John não respondia nada, evidentemente, mas ela sempre cumprimentava o John. Aí uma certa vez ela viajou para a Europa, e lá ela conheceu um homem maravilhoso e se casou com esse homem. Quando ela retornou com esse homem, então esse novo marido dela, e tal foi a surpresa desse novo marido, quando viu o John lá na porta. E ele perguntou assim: "Mas o que é isso?" Ele não sabia, não tinha falado nada para ele sobre esse cara que estava lá. Quem é esse? Por que ele está aí? Ela falou assim: "Esse é meu ex-marido, mas eu não tenho mais nada com ele." Então, o seu novo marido, então, providenciou para que ele fosse enterrado. Ele foi enterrado. Foi exatamente isso, irmãos, que Cristo fez com a nossa velha natureza. Nós não temos mais nada a ver com essa velha natureza, com esse velho homem, com aquela antiga consciência que foi representada aqui, com aquela antiga pessoa. Ela já foi enterrada, ela já foi morta e sepultada. Então o apóstolo Paulo fala, irmãos, o quanto que é incoerente alguém que já está em Cristo continuar ainda pecando, continuar ainda no pecado, continuar ainda tendo prazer no pecado, continuar ainda vivendo em pecado. Não tem sentido, não faz sentido. É por isso que o apóstolo Paulo, ele responde com um enfático: de modo nenhum. Permaneceremos ainda no pecado? O apóstolo Paulo fala: de modo nenhum, mas de jeito nem maneira. Ou vocês não sabem que vocês já foram mortos com Cristo? Andar em novidade de vida, irmãos, é estar tão unido a Cristo, de forma que nós nos identificamos com Ele na sua morte. Assim como Cristo morreu, nós morremos com Ele. A nossa velha natureza morreu. Não faz sentido viver em pecado. Não faz sentido ter prazer no pecado. Não faz sentido ter alegria no pecado. O apóstolo Paulo vai nos ensinar também que andar em novidade de vida, irmãos, é estar tão identificados com Cristo, que nós estamos unidos com Ele também na sua ressurreição. É o que ele vai dizer: se nós estamos unidos com Ele na morte, certamente também o seremos na ressurreição, porque Cristo não apenas morreu, mas ressuscitou. E o apóstolo Paulo aqui, ele já antevê
que nós já estamos ressuscitados, ou seja, nós morremos naquela velha natureza, morreu, e ressurgiu então uma nova natureza em nós. Nós temos agora uma nova identidade. Não somos mais aquela velha pessoa. Não sei se todo mundo sabe aqui. Eu nasci em São Paulo, nasci em São Paulo, mas fui criado no Pará, em Altamira do Pará, lá que eu conheci a minha linda esposa, Sadia, lá que eu cresci, todos os meus costumes, tudo é paraense, né? Então eu me considero paraense por ter nascido aqui, porque eu apenas nasci em São Paulo, de fato, né? E fui criado no Pará. Só que a minha mãe era muito medrosa, né? A minha mãe, ela foi para lá, nasci aqui, eu era bebê ainda, e ela era muito medrosa, ela tinha medo de muitas coisas, e ela não tinha a minha certidão de nascimento, que foi feita aqui, mas ela não achou essa certidão de nascimento, e ela precisou, quando foi então me matricular na escolinha, né, precisou da certidão de nascimento. Aí o que ela fez? Ela correu lá num cartório, lá de Altamira mesmo, e fez uma nova certidão. Ela falou lá que não tinha, ou seja, ela considerou que eu ainda não tinha certidão de nascimento. Ela considerou isso, achou que talvez não teria problema. Não, ele não tem. Aí foi feita uma nova certidão de nascimento lá. Aí ela, não sei por que, cargas d'água, ela colocou outra idade, colocou outra data e tal, de forma que, enfim, foi feita uma nova certidão. Aí depois, mais na frente, ela achou a certidão original, a certidão daqui de São Paulo. Aí ela ficou com muito medo. Ela era uma pessoa muito medrosa, ela falou, e agora? Vão descobrir, vão me prender, não sei o quê, né? E falsidade ideológica e tal, vão descobrir que ele tem 2 documentos e tal, um é falso, não sei o que mais. Aí o que ela fez? Ela pegou e queimou aquele primeiro que ela tinha feito, e ficou com o segundo. Só que esse original, esse na verdade que era o daqui de São Paulo, estava também com a data errada do meu aniversário, de forma que nem eu sei que dia que eu nasci. De forma que nem eu sei que dia que eu nasci. Eu poderia então ter 2 identidades. Se ela não tivesse queimado, poxa vida, por que ela fez isso, né? Se ela não tivesse queimado com a posse dessas 2 certidões, eu poderia ter 2 identidades. A pessoa, que bacana, eu poderia ter uma identidade Borne, por exemplo, né? Poderia ter outra identidade, outro nome, eu poderia sair fazendo compra na Casa Bahia e tal, depois não pagar, né? CIA. Só que aquela identidade foi queimada, foi jogada fora, de forma que eu assumi apenas uma, só a original. O que Cristo fez, irmãos, foi exatamente isso, foi pegar aquela sua velha natureza, aquela velha identidade pecaminosa, fruto de pecado, do pecado original de Adão, de forma que você não podia agradar a Deus, era impossível que você agradasse a Deus com as suas atitudes. E Ele te deu uma nova identidade, Ele te deu uma nova natureza. Então, estar em novidade de vida, irmãos, é saber que nós estamos identificados com Cristo. Na morte dele, nós morremos para o pecado e nós ressuscitamos com Cristo. Nós ganhamos uma nova identidade, uma identidade celestial, espiritual. Isso é andar em novidade de vida. É preciso considerar isso. E o apóstolo Paulo, irmãos, faz uma outra consideração que está aqui no verso 11. Ele diz assim, ó: assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A primeira situação que o apóstolo Paulo levanta aqui é de alguma coisa que nós precisamos saber, né, que eu destaquei no verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, a primeira coisa é saber que o nosso velho homem já está crucificado. Nós não temos mais essa velha natureza, portanto, não faz sentido andar em pecado, viver em pecado, ter prazer no pecado.
Isso é necessário que se saiba. Andar em novidade. O aspecto que o apóstolo Paulo levanta aqui acerca desse tema é algo que nós devemos considerar. Primeiro, nós devemos saber, tomar conhecimento. O segundo, nós devemos considerar, como ele diz aqui no verso 11: assim também considerai-vos mortos para o pecado. Uma coisa é saber, outra coisa é considerar. Aqui é que entra o momento da sua decisão de andar em novidade de vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz: assim também nós andemos em novidade de vida. Porque nós já sabemos que fomos libertos. Agora nós precisamos considerar isso. Precisamos decidir isso. Precisamos vivenciar essa verdade. Nós precisamos agora nos apropriar disso. Isso já é uma realidade na nossa vida. O pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. O pecado, ele não determina mais o nosso estilo de vida. Ele determinava antes. Antes de conhecermos a Cristo, ele determinava o nosso estilo. Nós não tínhamos vontade própria. Mas agora nós vivemos uma outra realidade. E o apóstolo Paulo diz: isso já é realidade na vida de vocês. Vocês já estão libertos. Mas agora vocês precisam se apropriar disso. Vocês precisam considerar isso. E não viver mais como se ainda estivesse sob o domínio do pecado. É como aconteceu nos Estados Unidos, na época da abolição da escravatura. Para que, irmãos, a escravidão fosse abolida nos Estados Unidos, em muitos lugares, mas concentrando aqui na história dos Estados Unidos, para que a escravidão fosse abolida, muita coisa aconteceu. Muita gente morreu. Inclusive o presidente Abraham Lincoln foi assassinado por causa disso. Ele perdeu a vida dele, ele era um abolicionista. Muita gente morreu, teve guerra, trabalharam para que a Constituição fosse modificada, e isso foi uma grande vitória, modificar a Constituição norte-americana para que então assegurasse o direito de liberdade aos escravos. E após tudo isso, irmãos, durante muitos anos, muitos escravos e escravas continuaram sendo escravos. Muitas pessoas que eram escravizadas sob o regime da lei, porque era lei, era permitido você ter um escravo. Mas depois que foi abolido, foi quebrada essa opressão, muitos daqueles continuaram vivendo como escravos, porque eles não sabiam. Eles não sabiam que havia uma abolição. Não chegou até eles essa notícia. Em lugares longínquos, em lugares que os donos de escravos não fizeram questão nenhuma de falar: olha, houve uma lei, foi votada lá, teve gente que morreu e tal, tudo bem, agora vocês estão livres. Não. Eles mantiveram aquelas pessoas na ignorância. E eles continuaram servindo como escravos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui e nos mostrando é que todo escrito de dívida contra nós já foi quebrado. O Senhor Jesus, ele já esmagou, ele já destruiu qualquer poder do pecado sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos libertos. Nós agora podemos andar em novidade de vida. Nós podemos andar agora para agradar a Deus. Não mais como escravos do pecado. Não mais servindo ao pecado. Não mais agradando a carne e os desejos pecaminosos. Mas é necessário então que nós nos consideremos libertos. Nós já estamos libertos, mas precisamos nos considerar libertos. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui, finalizando essa ideia central no verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Andar em novidade de vida, portanto, queridos, é saber essa boa notícia de que há a liberdade em Cristo Jesus. Você está liberto. Você não necessita mais, por obrigação, servir ao pecado. Isso você já sabe. Se você não sabia,
Você acabou de saber agora, porque eu estou te dando essa notícia. A segunda coisa que você precisa é considerar-se livre e não mais viver sob o regime do pecado. Seria bastante absurdo se você fosse escravo e houvesse uma abolição, leis fossem votadas, e então se pronunciasse sobre você e se dissesse: agora você está livre, você não precisa mais servir a esse senhor como escravo. Se ele quiser, agora ele te paga um salário. Você está livre para trabalhar para ele ou não. E você dissesse assim: não, mas eu não me considero livre. Eu quero continuar sendo escravo dele. Andar em novidade de vida, irmãos, é tomar uma firme decisão de se libertar do pecado, de se libertar do poder da condenação, de se libertar da tirania do pecado. É por isso que o apóstolo Paulo diz, irmãos, então: porque se fomos unidos com ele em semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Não sirvamos ao pecado como escravos. Você não é escravo do pecado. Você tem um novo dono. Você agora é propriedade de outro, de Jesus, aquele que pagou, aquele que te libertou. Porquanto quem morreu já está crucificado, já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, porque a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Agora você vive para Deus. Andar em novidade de vida, portanto, irmãos, é viver para Deus. Amém? Amém. Meu desejo, a minha oração é que cada um de vocês, cada um de nós, vivamos para Deus. E se nós vivemos para Deus, nós vivemos sempre em novidade de vida. A nossa vida agora já é nova e ela se renova a cada momento, a cada dia, a cada instante. Essa vida está sendo renovada, ela está sendo ressuscitada, ela está sendo novamente libertada. É uma libertação constante do pecado, é uma libertação constante do mal, da morte, pois nós ressuscitamos com Cristo e agora vivemos para Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, irmãos, e nos ajude a cada vez mais considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vós. Não seja escravo. Não seja escravo do pecado. Não deixe ele dominar você. Que essa velha consciência que foi representada aqui, ela já foi extinta, ela já foi esmagada por Jesus. Ela não tem mais que dominar você. Agora é a nova consciência. Ande em novidade de vida, dia após dia, momento após momento, e que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Vamos orar mais uma vez.